E o tema dessa noite é que nós todos somos sacerdotes. Essa é uma verdade, é uma afirmação bíblica. Somos todos sacerdotes. E nesse princípio, nesse fundamento, eu quero crescer contigo para que você entenda melhor e de forma mais ampliada qual tem sido a expectativa de Deus com a tua vida e o teu papel no reino do Senhor. Foi o tempo em que nós tínhamos aí uma limitação de entendimento de que ser cristão era estar na lista de membros de uma igreja e frequentar cultos e células apenas como parte disso, quase como uma plateia do que estava acontecendo. Esse não é o fundamento e a essência daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós nos reunimos por muitos outros motivos, todos menos este. E eu vou te dar alguns motivos já de cara, quando fazemos aqui o gancho para o treinamento que teremos na semana que vem, dos 5 ministérios. Eu quero trazer um texto inicial aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, de muitos outros que nós vamos falar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são os 5 ministérios. Este ele, no início do versículo 11, está falando do Senhor Jesus Cristo, já ressurreto, todo-poderoso, Rei dos reis. A palavra de Deus está nos explicando ao longo do capítulo 4 de Efésios como que Jesus tem se preocupado em equipar a sua igreja, em preparar o seu povo. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo que o próprio Jesus levanta, prepara, amadurece, chama algumas pessoas, homens e mulheres, em todos os lugares onde o seu reino tem sido estabelecido, em cada canto onde o seu reino tem sido apregoado e instaurado, e levanta algumas pessoas com dons diferentes para que venham estar causando crescimento, preparação e maturidade no seu povo. Alguns desses dons são os 5 ministérios. Agora veja comigo para que tudo isso. No versículo 12, diz assim, Efésios 4:12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Perceba comigo o versículo 12 de novo. Para que o Senhor Jesus levanta? Para que existem chamados e dons apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorais, de ensino? Para que cada um de nós sejamos preparados para a obra do ministério. E quando eu digo cada um de nós, você está vendo ali a palavra santo. Mas essa é uma grande verdade que também tem se perdido dentro dos conceitos do cristianismo. Infelizmente, o catolicismo perverteu essa palavra santo, usando ela de uma forma completamente avessa e herege em relação à palavra de Deus. Jamais na Bíblia existe o conceito de alguém que depois de morto venha a ser reconhecido um santo, venha a ser reconhecido alguém que tem um acesso diferente à presença de Deus. Não. O Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, faz santos todos aqueles que têm uma aliança com Ele. O Senhor Jesus nos torna santos, nos torna santificados. Veja que interessante esse conceito. Hoje é um culto mais de ensino, em que eu vou te trazer várias bases para a tua vida de fé, fundamentos para o teu cristianismo, em que nós entendemos que cada um de nós, quando nos aproximamos de Jesus, não somos remendados nas nossas vidas. Nós não somos consertados apenas num machucado que está acontecendo, mas Jesus quer transformar a nossa identidade no mundo espiritual e diante de Deus, e Ele nos faz santos. Perceba que alguns anos atrás existia uma máxima, um jargão dentro do cristianismo, que nós somos ou éramos vistos e concebidos como pecadores lutando para serem santos. Então as pessoas, os cristãos, viam essa frase como um discurso de humildade, diziam, não, eu sou um pecador, eu continuo podre, eu sou falho, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu só tenho erros na minha vida, como canta o artista na nossa nação, eu sou humano e só sei errar. Esse é um conceito deturpado da palavra de Deus, eu sou sempre um coitado, um pobre pecador, tentando melhorar, tentando ser santo. Não é isso que a Bíblia nos ensina.
Talvez seja isso antes de conhecermos Jesus. Talvez isso seja verdade quando estamos tateando num vazio existencial e percebemos que somos falhos, pecadores, lutando, buscando algo que nos transforme, que nos dê a verdadeira vida. Mas quando nós conhecemos Jesus, a Bíblia nos ensina que nós nos tornamos santos, lutando contra o pecado. Então agora o pecado se torna o nosso inimigo, o pecado se torna o alvo do nosso estudo, da nossa busca, da nossa intimidade com Deus, do nosso crescimento, para que venhamos vencer, porque Jesus nos dá subsídios e autoridade para vencer qualquer pecado, para prevalecer contra qualquer tentação, mas precisa mudar algo dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração. Quem nós somos? Nós somos santos lutando contra o pecado. E por causa disso o apóstolo Paulo escreve: Jesus levanta na sua igreja, no seu corpo, no seu reino, em todos os lugares, uma igreja saudável deve ser abençoada por todas essas características ministeriais de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para preparar os santos para a obra do ministério. Então Deus tem uma obra para a tua vida, Deus tem um projeto para a tua vida, e em Jesus você tem uma nova identidade, você tem santidade, você é constituído como um sacerdote. E neste contexto, e neste conceito de ser um sacerdote, é que eu quero poder atravessar alguns textos bíblicos contigo nessa noite, e que nós juntos possamos estar crescendo na palavra de Deus, entendendo, porque infelizmente, assim como falamos na semana passada, na missão da igreja, na palavra evangelho e tantos outros conceitos, também esse conceito de ser um sacerdote tem se perdido um pouco no cristianismo. E hoje eu quero ressaltar isso e te trazer uma porção nova da palavra de Deus, começando com o livro de 1 Pedro, lá no final da tua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos entender um pouco melhor esse conceito de ser um sacerdote. Quando eu falo a palavra sacerdote, o que vem à tua mente? Normalmente nós temos em mente alguém que é uma referência de uma pessoa que acessa a divindade. Isso é um sacerdote. Nós temos na Bíblia exemplos de sacerdotes no reino de Deus, nós temos exemplos de sacerdotes de outras divindades, nós temos o exemplo de tantas religiosidades nesse mundo afora, que os sacerdotes são pessoas que estão conectadas a uma divindade, que estão conectadas a uma religiosidade, a um Deus, que tem ali a sua vida, a sua espiritualidade muito bem resolvida e identificada. Mas quando nós vemos na palavra de Deus sacerdócio e ser um sacerdote, parece ser algo muito mais amplo que nós vamos aprender hoje. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 2,4: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem, o que, gente? Que está escrito na Bíblia aí? Sacerdócio santo. Deixa aberta a tua Bíblia, por favor, nós já vamos concluir o texto, mas entenda comigo esse princípio daquilo que o apóstolo Pedro está nos explicando. Quando nós nos aproximamos de Jesus, à medida que nós buscamos Jesus, à medida que nós conhecemos a sua palavra, a sua presença, o seu poder, o seu Espírito, o nosso Deus como nosso Pai, fazemos parte do seu corpo. Quando você saiu de casa hoje, se preparou para estar aqui neste lugar, para buscar a Deus por meio do Senhor Jesus, quando você está lá na célula, quando você ora na tua casa, quando você lê a tua Bíblia, quando você dedica momento para se aproximar propositadamente de Jesus, como um tempo dedicado, o apóstolo Pedro está nos dizendo, à medida que você se aproxima, mais você se torna também uma pedra viva na casa espiritual que o Senhor tem construído nessa terra. Mas você se torna também alguém chamado a fazer parte do projeto de Deus para essa humanidade, para a nossa nação, para o tempo em que nós vivemos. À medida que você se aproxima de Jesus, Ele te chama para ser sacerdócio santo. Ele conecta, Ele inspira, Ele desperta nas nossas vidas um chamado de sermos sacerdotes. E o primeiro aspecto desse chamado está aqui na finalização desse versículo 5 de 1 Pedro capítulo 2, que diz assim: oferecendo sacrifícios espirituais
aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o primeiro conceito que nós precisamos entender sobre um sacerdote. Quem é um sacerdote? Como ele é visto? É aquela pessoa que tem acesso ao Deus, acesso à sua divindade, aquele quem adora. O sacerdote é aquele que consegue se conectar, acessar, ter uma relação com o seu Deus. Sacerdote no reino de Deus, biblicamente, eram aqueles que estavam no templo, lá no Antigo Testamento, e que as pessoas poderiam levar as suas ofertas, os seus sacrifícios, estar presentes para serem aceitos por Deus. Veja que grandeza que nós vivemos e não valorizamos. Séculos e séculos de história se passaram em que pessoas comuns, falo comuns por não ser de uma família específica, de uma linhagem específica, como todos nós, pessoas comuns, não tinham acesso à presença de Deus. Pessoas comuns não poderiam levar uma oferta diretamente para Deus. Pessoas comuns, como todos nós, não poderiam ter um sacrifício aceito. Era um tempo em que os sacerdotes precisavam fazer isso. Então, as pessoas vinham de toda a nação de Israel, peregrinavam com suas famílias, passando trabalho, debaixo, às vezes, de mau tempo, para poder chegar no templo, entregar uma oferta ao sacerdote, porque o sacerdote acessava a presença de Deus. Então, sabia que o seu sacrifício era aceito, que a sua oferta era aceita, que a sua oração era ouvida, que o seu pecado era perdoado. Veja que interessante. O fato de sermos sacerdotes na nova aliança com Jesus, em primeiro lugar, nos dá convicção absoluta de que temos acesso à presença de Deus, de que a nossa oração é ouvida, de que o nosso pecado é perdoado, de que o nosso sacrifício é aceito, de que nós podemos estar diante da presença de Deus sem impedimento algum. Não deixe que essa mentira que distorce esse conceito esteja estabelecida no teu coração. Porque muitas pessoas acabam frequentando as igrejas por motivos errados, por achar que a oração do pastor vai ser uma oração que acessa a presença de Deus, porque a sua não acessa. Por achar que a palavra lida pelo líder da célula vai ser uma palavra que libera a bênção, porque se eu ler não vai liberar. Porque eu não sou chamado por Deus para isso. Não, o motivo de nós nos reunirmos é lógico, nós podemos amar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, abençoar uns aos outros, mas não podemos nos reunir por nos sentirmos incapazes de acessar a presença de Deus. Cada um de nós, como sacerdotes que somos, na aliança que temos com Jesus, temos acesso à presença de Deus. Então eu te digo, a tua oração é ouvida. O teu pedido de perdão é aceito, a tua oferta é recebida, o teu sacrifício é válido diante de Deus. Em segundo lugar, nós temos um outro conceito de ser sacerdote, que eu quero crescer contigo no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, em que nós aprendemos que, ao longo da história do povo de Deus, os sacerdotes eram pessoas consagradas, separadas, escolhidas, para servir a Deus com a sua vida, com a sua história, com a sua família, com os seus recursos. Os sacerdotes nem sequer tinham uma herança de terras, porque tudo era do Senhor em suas vidas. Tamanho conceito que Deus queria imprimir no nosso coração do que é servir a Ele. Quando nós vemos esse texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, parte B eu digo porque tem duas frases no versículo, vamos ler direto a segunda frase, diz assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Olha que lindo esse versículo. Que Jesus te ama demais. Quando nós nos aproximamos dele, conhecemos a sua obra na cruz e nos conectamos à videira verdadeira, o Senhor Jesus, pelo seu amor, perdoa os nossos pecados, remove a nossa culpa, nos dá acesso à presença de Deus. Isso é maravilhoso. Agora perceba comigo que não tem um ponto final nesse versículo 5. E as pessoas às vezes fazem dessa verdade o ponto final das suas vidas. Por que você vai à igreja? Eu vou à igreja porque Jesus me ama e me perdoou.
Eu vou à igreja porque eu quero cantar a minha gratidão a Jesus. Mas o que isso muda na tua vida? Não, eu simplesmente sinto que eu sou perdoado e que Deus está comigo agora. Então eu tenho que ir lá, eu tenho que ir na célula para saber e para celebrar que Jesus me perdoou. Deixa eu te dizer, apesar disso ser algo maravilhoso, incrível, poderoso e sobrenatural, é apenas a porta de entrada do reino de Deus, de uma história muito maior que Deus tem preparado para a tua vida. Veja que interessante, Jesus nos ama, perdoa os nossos pecados, vírgula, versículo 6, diz assim, e nos constituiu reino e sacerdotes, e agora a segunda função sacerdotal aqui, para quê, gente? Para servir a Deus. O Senhor nos faz sacerdotes e nós temos acesso à sua presença, e agora o Senhor nos faz sacerdotes e você e eu somos chamados para servir a Deus. Não é só o pastor que tem que servir a Deus, não é só o líder de célula que tem que servir a Deus. Todo cristão é chamado para servir a Deus. Servir a Deus como? Com tudo, com a nossa vida, com os nossos pensamentos, palavras, atitudes, recursos financeiros, tempo, projetos de futuro. Colossenses, o apóstolo Paulo nos escreve, tudo que fizerem, façam como para o Senhor e não como para os homens. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo nos ensina, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então entenda algo e eleve o teu cristianismo a um novo padrão. A tua oração é ouvida, o teu pecado é perdoado, o teu sacrifício é aceito. Você acessa a presença de Deus e Ele te chama para servi-lo com a tua vida e com a tua história. Servi-lo com as tuas habilidades, com o teu talento. Servi-lo de todo o teu coração. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte, não ajunte tesouros nessa terra, não foque nisso, não te concentre só nisso. Esse é um desdobramento da bênção de Deus sobre a tua vida. A prosperidade é um desdobramento de você servir Jesus. Ele diz, ajunte tesouros no céu, onde a traça não pode correr, onde o ladrão não pode roubar. Como sacerdotes, todos nós somos chamados a estarmos entendendo que somos servos do Deus vivo nessa terra. Nós servimos a um Deus maravilhoso. E servir a Deus não é estar aqui em cima do púlpito. É muito fácil servir a Deus aqui em cima do púlpito, dentro de uma igreja, toda arrumadinha. Essa é a parte mais fácil de servir a Deus. Serviço de fato ao nosso Deus poderoso é em cada momento das nossas vidas, é quando vem desafios, é quando surge guerra espiritual, é quando estabelecem-se problemas diante de nós, é quando a nossa fé tem que ser exercida, é quando o nosso Deus é colocado em xeque dentro da nossa mente, desafiado se cremos ou não cremos. É quando mexe com o nosso bolso, é quando temos que nos identificar como cristãos, é quando somos encorajados ou não a afirmar ou negar a nossa fé. Isso é servir a Deus de fato. Isso é ser um sacerdote. E a terceira e maior responsabilidade, atribuição de um sacerdote é a que está por vir agora. Eu gostaria de toda a tua atenção para o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 3 ao 6. Nós vamos ler 4 versículos aqui para você entender a grandeza do projeto de Deus para a tua vida. Talvez você diga assim, mas o que eu quero saber de ser um sacerdote? Eu tenho um problema aqui que tem que ser resolvido por Deus. Deixa eu te dizer, se você não entender os fundamentos da tua fé cristã, Deus vai resolver o teu problema e amanhã você vai cair em outro maior. Porque a tua fé precisa estar fundamentada, alicerçada e estabelecida. Então, nessa noite, fundamente a tua fé e nós vamos liberar ainda graça e bênção de Deus juntos como igreja sobre a tua vida. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou no monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Faça uma pausa aqui, deixa a tua Bíblia aberta e entenda o cenário. O povo de Israel, o povo de Deus. Por que eu falo povo de Deus? Porque é o povo descendente de um homem chamado Abraão, que lá em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma aliança com esse homem pela fé inigualável que ele tinha, e Deus promete, a toda a sua descendência eu a abençoarei, eu estarei e tenho uma aliança com a tua descendência. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou muitos filhos, netos, bisnetos, que se transformaram em grandes famílias, clãs, tribos, uma nação inteira.
essa nação inteira se afastou de Deus. E como toda a guerra espiritual que nós vivemos até hoje, em função do pecado e da obra das trevas, se nós decidimos nos afastar de Deus, nós vamos colher consequências nas nossas vidas e domínio de trevas sobre a nossa realidade. Aquele povo ficou então tristemente escravizado durante 430 anos no Egito. Porém, aquele povo clamou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração, levantou Moisés como um libertador. Moisés tira esse povo do Egito, vendo milagre atrás de milagre, as 10 pragas sobre o Egito, a manifestação da grandeza de Deus, o mar vermelho se abrindo, o povo passando em seco, todo o exército de Faraó sendo morto, afogado naquele mar. Águas amargas se transformando em águas potáveis. Comida caindo do céu. E agora Moisés, com aqueles milhões de pessoas junto dele, em meio ao deserto, indo em direção a uma nova vida, a uma terra prometida, é chamado por Deus ao cume do Monte Sinai. E lá, como você deve lembrar, Moisés recebe as tábuas da lei, os mandamentos, e tem um momento de muitos dias na presença de Deus. E aqui Deus estabelece, nesse instante, qual é o seu projeto para o seu povo e para a sua nação. Veja o versículo 4. Deus dizendo a Moisés para dizer ao povo: vocês viram o que fiz ao Egito? E como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. E embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Uau, que promessa! Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O projeto de Deus para todo o seu povo é que cada um deles compusesse um reino de sacerdotes e juntos eles formassem uma nação santa, distinta, incomum, que carregava a presença de Deus, que acessa a presença de Deus, que serve ao Deus verdadeiro de toda a terra, que é um modelo para todas as nações. Porém, nós sabemos que a história não teve um final feliz. Nós sabemos que o coração do homem é enganoso. Nós sabemos que a cada dia, pode ser que ainda você esteja aqui dentro desse culto e Satanás já esteja te tentando, trazendo pensamentos avessos à palavra de Deus, ou amanhã mesmo você não consiga perseverar em função de que a tua aliança com Deus não está sendo a prioridade da tua vida. Isso é possível porque isso acontece e aconteceu em toda a história da humanidade. Moisés ainda estava no Monte Sinai, só que estava demorando um pouquinho. Um pouquinho não é um ano, é 40 dias. E aí o povo de Israel disse: não queremos mais adorar esse Deus que nos tirou do Egito. Faz um bezerro de ouro para nós, que nós queremos adorar agora um bezerro de ouro. E esse vai ser o nosso Deus. E aí quando Moisés desce do monte para trazer a informação, gente, vocês nem sabem, o Senhor livrou nós do Egito para que nós sejamos uma nação especial, um reino de sacerdotes. Ele chega e começa a escutar barulho de tambor, barulho de canções que não eram aquelas de adorar a Deus, e ele percebe que toda a nação está prostrada diante de um bezerro de ouro. E agora Moisés, na entrada do acampamento, declara aos 4 ventos e diz: quem de vocês quer servir ao Deus verdadeiro, venha para fora desse acampamento. E quem de vocês agora desiste dessa aliança, de tudo que nós vivemos e quer continuar servindo esse bezerro de ouro, fique dentro do acampamento. Mais triste foi o próximo capítulo da história. 12 tribos de Israel ficaram dentro do acampamento e uma tribo saiu para fora, a tribo de Levi. Por isso os levitas são conhecidos ao longo de todo o Antigo Testamento como a tribo dos sacerdotes. Sabe por que eles são a tribo dos sacerdotes? Porque somente eles quiseram ter uma aliança verdadeira com Deus. Somente eles quiseram crer naquilo que não estavam vendo. Somente eles deixaram de lado o bezerro de ouro que estavam adorando. Às vezes, Deus não consegue nos usar na nossa realidade, porque nós estamos prostrados diante de um monte de bezerros de ouro no nosso coração e no nosso dia a dia. Então, aquele projeto se tornou um projeto incompleto. Uma tribo só de Israel se tornou a tribo sacerdotal, a tribo de Levi.
e nós vemos que a história desse povo não saiu como Deus havia projetado. E agora eu quero abrir contigo um outro versículo da Bíblia, polêmico demais, poderoso mais ainda. Romanos capítulo 2, versículo 28. E preciso que você entenda isso comigo nessa palavra que é um pouco mais densa, é um estudo um pouco mais profundo. Entenda comigo a conexão entre todas aquelas promessas do Antigo Testamento, a descendência de Abraão, e a minha vida e a tua vida hoje como igreja. Você não é um espectador, você não é uma plateia, domingo à noite, na quarta ou quinta, na hora da tua célula. O Senhor te chama para algo tão poderoso e grandioso. Diz assim, Romanos 2, 28, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão. Circuncisão, entenda, aliança. Era a marca da aliança feita no corpo dos homens do povo de Israel. Nem é a circuncisão a que é meramente exterior e física. O apóstolo Paulo está dizendo, não! Absolutamente não! O nosso Deus não é um Deus de aparência. O nosso Deus não é um Deus que habita em meio à desonra e à falta de aliança. Quem é o povo de fato que pertence ao Deus vivo que se revela em sua palavra? Versículo 29. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, o Espírito de Deus, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha só o que a Bíblia está afirmando. Que por meio de Jesus, aquele projeto de Deus de levantar um povo exclusivo, uma nação santa, um reino de sacerdotes, se cumpre na sua igreja. Se cumpre por meio daqueles que creem em Jesus. Sejam judeus de sangue ou não, todos são o povo de Deus. O Israel espiritual, os descendentes herdeiros da promessa, a segunda casa mais gloriosa. Todos nós somos parte desse povo. Nós não somos uma plateia. Nós não somos membros de uma associação. Nós somos o povo exclusivo de Deus. E aqui está o terceiro atributo e mais poderoso de um sacerdote. O sacerdote, como eu te expliquei desde o início, é aquela pessoa que representa os homens para Deus. É aquela pessoa que pode entregar algo, que pode conectar, que pode ser como um mediador entre Deus e os homens. Por isso que Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança. E todos aqueles que creem nele, abaixo dele, se tornam sacerdotes para toda a terra. O que está dizendo? Conceito errado. Eu vou à igreja porque o pastor é um sacerdote e ele vai orar e as coisas vão acontecer porque para mim, a minha vida não acontece nada. Conceito certo. Eu faço parte da igreja, do corpo de Cristo, porque eu sou chamado para ser um sacerdote, a minha oração é ouvida, eu acesso a presença de Deus, o meu pecado é perdoado, eu também sou chamado a servir a Deus, mas quando eu me reúno como igreja, os meus discipuladores, os meus líderes, os meus pastores, os apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, estão sempre me preparando, me amadurecendo, me ensinando, me posicionando, me alinhando, me instruindo, para que eu viva algo ainda maior do projeto de Deus e represente o Senhor para toda essa terra. O sacerdote é aquele que traz algo de Deus para os homens e alguém que leva as demandas da humanidade para Deus. Quando nós entendemos essa verdade, eu finalizo essa ministração contigo com o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, lá no finalzinho da tua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Vocês, porém, são geração eleita. Veja agora, o apóstolo Pedro falando com a igreja de Jesus. Parece que é as mesmas palavras que Deus estava dizendo para Moisés lá no Monte Sinai. Pedro está dizendo para nós aqui, no Novo Testamento, que cremos em Jesus. Ele está dizendo, vocês, porém, são a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real. Vocês são uma nação santa, povo exclusivo de Deus. Com qual propósito agora? A terceira função de um sacerdote? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. O Senhor já te resgatou das trevas? O Senhor já tem trago salvação e restauração sobre a tua vida? Talvez hoje você está começando a tua vida de fé, vindo as primeiras vezes aqui no culto ou na célula, ou nos assistindo pelas primeiras vezes. Jesus te faz santo. No momento que você crê nele como Senhor de tua vida, Jesus começa a te transformar e te chama como parte de um povo exclusivo. Apocalipse nos revela algo muito interessante e curioso, que nós podemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, e as nossas vestes sairão alvas, brancas, limpas, puras. Cada vez que nós estamos buscando, à medida que nos aproximamos de Jesus, lembra? Ele nos santifica e nos chama para servi-lo. Então o apóstolo Pedro está nos ensinando, nós somos sacerdócio real. Sacerdotes do reino. Esse real não quer dizer que é o sacerdote real e o sacerdote falso. Esse real vem da palavra realeza, reino. Nós somos sacerdotes do reino. Nós somos sacerdotes de um povo escolhido por Deus. E aí você pode me dizer assim, mas Diego, como eu faço? Eu tenho que pegar o microfone, ir para o meio da praça, como é que eu faço? Eu abro uma igreja para mim? Como é que eu faço? Eu subo no púlpito e peço uma oportunidade? Não precisa ser assim. Você pode começar como a Bíblia ensina. Sacerdote real, versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 2. Para anunciar as grandezas daquele que te tirou de uma realidade de trevas e te chamou para a sua maravilhosa luz. Você pode ser sacerdote representando Deus para os homens, anunciando as grandezas de Deus com aquilo que Ele tem feito na tua vida. Não se envergonhando do Evangelho. Não se envergonhando de que Jesus tem te salvado. Publicando isso aos teus amigos, aos teus familiares, nas tuas redes sociais, no teu comportamento, na tua forma de dirigir no trânsito, quando você vai a uma loja, quando você se comporta em meio aos amigos, quando você tem banquetes, manjares, que às vezes podem te afastar de Deus com aquilo que te é oferecido, você é chamado como um sacerdote para anunciar, proclamar as grandezas desse Deus, começando pelo teu próprio testemunho, começando pela tua esfera pessoal, começando pelo teu linguajar, pelos teus pensamentos, pelo teu comportamento. Afinal, somos santos, lutando contra o pecado. Então, o Senhor tem uma naturalidade de santidade para a tua vida. O Senhor tem uma normalidade de bem-estar para a tua vida. O Senhor tem uma frequência de vida abundante muito maior do que de desafios para a tua realidade. O Senhor tem preparado graça que te alcança. O Senhor tem perdão muito mais do que culpa. Então, como um sacerdote, como um cristão, vire essa chave na tua mente e no teu coração. Nessa noite, te aproxime de Deus. Remova a culpa, a vergonha. Remova isso. Tire de dentro de ti a sensação de ser uma visita nas coisas que acontecem de Deus nessa terra. Você é parte de um projeto maravilhoso. Somos todos sacerdotes. E como sacerdotes, não estamos debaixo de uma lei. As pessoas às vezes confundem isso. Ah, mas o sacerdócio era de Arão, lá na lei de Moisés. O sacerdote foi revelado na Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 18. Quando Abraão venceu aquela guerra extraordinária com o seu exército caseiro e se apresenta diante dele Melquisedeque. E Melquisedeque traz pão e vinho para ele, da parte de Deus, como sacerdote e rei do Deus Altíssimo. E Abraão entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado. Esse é um assunto para uma outra pregação, já deixo o gancho aqui. Dízimo e sacerdote não são contextos da lei superados pela graça, mas são princípios de vida com Deus, desde Abraão. E nós só temos acesso a Deus se tivermos a fé que Abraão teve. É isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 4, versículo 13. Esteja sedento pelos próximos capítulos dessa história. Mas entenda em primeiro lugar hoje que você e eu somos sacerdotes. O Senhor te purifica, te restaura, a tua oração é ouvida
Você é chamado para servir a Deus naquilo que Ele tem entregado nas tuas mãos já hoje. E você representa o Senhor para tantas pessoas que estão se perdendo e não o conhecem. Somos um reino de sacerdotes, uma nação santa. É um privilégio, como diria alguns, inenarrável, poder estar diante de Deus e acessar a sua presença e fazer parte desse povo escolhido. Você é parte desse povo.